Oi, alunos, oi, alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham descansado aí do final de semana, estejam com muito gás, com muita disposição, com muita vontade para a gente superar mais essa semana de estudos, tá certo? Como eu disse a vocês na última aula, nós encerramos o capítulo 2 do livro de Geografia. Faço novamente o reforço para que, caso tenha ficado alguma dúvida, tenham perdido alguma correção, né? Enfim, estou à disposição para o que vocês precisarem, tá? Para vocês encerrarem bem o capítulo 2 do livro, tá certo? Hoje nós vamos dar início ao capítulo 3. Continuamos com o mesmo tema, né? Então, estamos tratando do continente europeu, da Europa, só que agora no capítulo 3 nós vamos vir com outros dados, né? Dados demográficos, né? Dados da população, dados da questão social e cultural, né? Que a gente vai ver que lá é bem dividido, né? Ou ainda não teve uma união como eles queriam, tá? E vamos falar um pouquinho sobre os principais países europeus, tá certo? Então, nesse início, né, sobre os aspectos regionais da Europa, né? Neste capítulo nós vamos estudar a diversidade, né, as diferenças que ainda existem nos países da Europa e perceber que ainda há, né, diferenças econômicas, né? Por mais que a gente fale, todos os países europeus são desenvolvidos, né? Mas alguns mais desenvolvidos que outros, alguns mais industrializados que outros, alguns onde a população vive com maior qualidade de vida do que outros, questão, né, do desemprego, alguns países têm um número aí, né, de desempregos, né, ou de desempregados cada vez mais crescente, isso atrapalha na qualidade de vida da população, nas questões econômicas também, tá? E aí a gente vai perceber que existem, né? Essas diferenças são bem divididas, se você olhar pelo mapa, né? Entre a parte ocidental e oriental do continente, tá? Então, vamos dar início, né? Nessa porção que a gente, nessa parte, né? Dos estudos, né? De geografia da questão europeia, né? Nessa questão das duas Europas, tá? Europa ocidental, né? E a Europa oriental ou leste europeu, tá? Então, na página 46, vocês vão perceber que tem um mapa, né, da Europa bem divididinho aqui, né? Perceba as partes mais escuras com as partes mais claras, e aí depois, na hora que a gente vier com o mapa das duas Europas, vocês vão perceber que está bem distribuído também, tá? Então, nós estamos tratando, né? Este mapa fala, divide-se, né? Europa, renda per capita, PPC, que quer dizer paridade de poder de compra, tá? Então, nós estamos dividindo, a Europa pelo valor, né, da renda per capita, as regiões, né, onde tem uma maior ou menor renda per capita. E aí tem algumas perguntas lá que eu quero que vocês respondam, né? Quais são os países europeus que apresentam as maiores e as menores rendas per capita? Então percebam, os mais clarinhos, né, no tom de branco, amarelo clarinho, são os países que têm as menores rendas per capita PPC, né? E o verde mais escuro, os países que têm as maiores rendas per capita PPC. É só você analisar e anotar aí no caderno de vocês, tá? É possível, a partir da observação deste mapa, constatar disparidades, diferenças econômicas entre os países da Europa? Sim, né, gente? É bem claro, né, que em algumas regiões, né, a população tem uma renda per capita bem inferior a outras regiões aqui do continente europeu, tá? Que é o que nós vamos tratar a partir de agora, dando início ao capítulo 3, tá bom?
Então, se vocês perceberem, eu vou mostrar, né, apresentar o mapa das duas Europas para vocês, né? Então você consegue perceber nitidamente que no continente europeu tem uma divisão, tá? Então tem uma parte da Europa que é a Europa Ocidental, tá? Que é uma parte formada pelos países capitalistas desenvolvidos ou de economia de mercado mais consolidada, tá? Então, tem uma parte aqui da história. Então, são os países mais desenvolvidos que os países da Europa Oriental e mais industrializados, tá? Então, um pouquinho da história aqui para vocês. Portugal e Espanha são os países que deflagraram a Revolução Marítima Comercial dos séculos XV e XVI. Então, dentro, né, da Europa Ocidental, nós temos esses dois países que foram muito importantes no cenário mundial, né, entre os séculos XV e XVI, porque eles colonizaram, né, vários países do mundo, né, incluindo aqui o Brasil, né, os países latino-americanos, né, os países africanos. Então, eles receberam, né, muito capital, né, dos países que eles colonizaram, tá? Depois também, o que vem de importante, né, nesses países da Europa Ocidental? A Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII, né, tão importante, né, até hoje, por isso nós somos industrializados, foi o início, né, das indústrias, né, das fábricas no mundo, né, e essa Revolução Industrial se iniciou, né, no Reino Unido também, né, parte, né, da Europa Ocidental, né? Então, é uma região, né, europeia mais consolidada e desenvolvida, tá? E do outro lado, né, do lado direito, do lado leste, do lado oriental, né, nós temos a Europa Oriental ou leste europeu, né, que é um conjunto de países, né, que eram os antigos países socialistas, né, que até 1990 era uma espécie de periferia da antiga União Soviética. Percebam, né, que dentro da Europa tem aquela parte, né, bem dividida da Guerra Fria, né, parte dos países, né, do lado dos Estados Unidos, parte dos países do lado da ex-União Soviética, né, que é o que nós já estudamos aí no capítulo 1, né, do livro de geografia, tá? Os países do chamado leste europeu eram territórios submetidos a regimes autoritários de partido político único, né, que nós tratamos aí quando a gente conversou sobre, no capítulo 1, até parte, né, da Guerra Fria, que monopolizava o poder e manipulava as eleições. Tá? Então era algo bem ditador, né? Que esses países era uma forma bem ditatorial, né? Que esses países eram submetidos, apesar, né? Entretanto, né? Apesar dessa falta de liberdade, de democracia, né? Essas eleições manipuladas, esses partidos únicos, né? Sempre houve, né? Muito esforço desses governos no sentido de atender bem a população. Então, por mais que a população vivesse, né, nesse regime autoritário, né, o governo garantia para a sua população alguns serviços essenciais, né, como acesso à saúde e à educação. Então, muito diferente, né, dos regimes autoritários que foram submetidos outros tantos países aí no mundo, né, que as pessoas, né, a população vivia de forma extremamente precária. A gente consegue perceber que por mais que o governo manipulava, né, eles ainda atendiam os interesses da população, tá? A rivalidade entre a ex-União Soviética e os Estados Unidos, né, como nós tratamos aí na Guerra Fria, exercia também influência sobre essas duas Europas, tá? O grande desafio da Europa neste século atual, no século XXI, né, que a gente vê que é bem diferente, que era, né, ou é bem diferente, né, essas duas porções da Europa. Mas o que eles querem, né? Reduzir essas diferenças e promover uma integração,
que não tenha mais a porção oriental, ocidental, que seja tudo Europa. E para isso, né, precisa melhorar ainda mais o padrão de vida, né, da população da porção oriental para se igualar à porção ocidental, tá? Porque ainda há uma diferença socioeconômica, a gente consegue perceber, né? Então, eles querem unir cada vez mais, diminuir as diferenças, e como a gente vê, né? A gente viu e vamos tratar também ainda mais sobre a União Europeia, né? É um marco para tentar diminuir essas diferenças, né? Para tentar essa integração, essa igualdade, tá? Trouxe alguns dados aqui que tem no livro de vocês para poder provar, né, como a população vive, né, de forma diferente entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Né? Trouxe alguns países da Europa Ocidental aqui para vocês, alguns países da Europa Oriental. Né? A área não influencia tanto o número da população, mas vamos perceber aqui o PIB e a renda per capita. Olha o PIB e a renda per capita dos países da Europa Ocidental. Né? Percebam os números aí em bilhões de dólares ou em dólares. Aí você vem aqui, ou vai lá no livro, olha aqui do outro lado, Europa Oriental, perceba os mesmos dados dos mesmos anos, né, do PIB, da renda per capita dos países da Europa Oriental. Perceba que são números bem menores, tá bom? Bem menores, tá? E trouxe aqui um mapa da divisão regional, onde nós temos aqui de laranja, né, os países da Europa Ocidental, né, os países mais desenvolvidos, que a população vive mais, melhor, mais industrializado, né? E aqui do lado do verde, né, os países do leste europeu, Europa Oriental, são os países que foram por muito tempo, viveram sob o regime mais autoritário, né? Eram participantes juntamente, né? Era a periferia da ex-União Soviética, né? Viviam sob o regime mais socialista, né? Ficaram atrasados, vamos dizer assim, se comparados aos países da Europa Ocidental, tá certo? Atividades do dia, vocês vão apenas responder a questão, né? Só uma questão aí na página 49, tá certo? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, bom feriado, descansem e até semana que vem.